Fê, Oba. cara, o Brasil, que sempre teve um mercado voluntário de carbono, tá prestes a regular esse mercado. Pois é, isso é muito importante. Também pode ser um gatilho para a gente ter um novo modelo de sociedade, cara. Pô, e a nossa convidada é especialista nesse assunto. Vamos falar com ela? Bora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Tudo em paz? Tudo em paz? Tudo, Tranquilinho? sempre. Na boa? Na boinha. Ah, então tá bom. Mas antes de começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, se inscreva no canal, galera. Isso mesmo, deixe seu like, comentário, sugestão, compartilha geral, acione o sininho que tem aí na rede social, assim mais gente fica sabendo do que tá rolando aqui no nosso canal e vem pra perto da gente, né, Flavião? É isso aí. Essa é a intenção. Sempre juntar mais gente. É isso aí. E o chamado nosso também para você clicar aí no link da descrição no Apoia-se. Isso, a gente está lá no Apoia-se agora. Você pode ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto da gente, participar de reunião de pauta, bastidor e ter outros benefícios aí exclusivos que só um apoiador aqui do canal tem. Então, clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto, saiba como fazer e vem aqui ficar perto do Flavião aqui, que legal, né? Não sei se você vai Vamos conversar agora, né? Nosso convidado já está aqui. E o assunto é É delicioso. muito legal, né? Ela que é advogada, mas está já há muito tempo envolvida nesses projetos aí voltados ao meio ambiente e é hoje CEO e fundador da Incarbon. Ela é a Fabiane Tessari. Tudo bom, Fabiane? Tudo ótimo. Que legal te receber aqui. Que bom. Também estou bem feliz de estar aqui nesse bate-papo, bem animada. E a gente gosta sempre de saber, né, Flávio, dos nossos convidados, como que eles começaram nessa jornada voltada para o meio ambiente e para o ESG. Você tem formação como advogada, né? Isso desde sempre esteve no seu trabalho ou foi uma chavinha que em algum momento da carreira virou para você? Foi uma chavona que virou aí uma das mudanças da pandemia, né? Teve tanta gente que mudou radicalmente, eu fui uma delas. Trabalho como advogada desde sempre, há 14 anos com infraestrutura. E comecei a colocar o pezinho no meio ambiente trabalhando com concessões de parques, né? Isso já tem uns 7 anos para cá, mas foi nessa transição para São Paulo mesmo que o meio ambiente, o bichinho do meio ambiente me picou mais forte, um pouco também relacionado a minhas andanças pessoais. Comecei a trabalhar com projetos de carbono, envolvendo comunidades tradicionais, e esse interesse foi despertando para outros tipos de projetos que envolvam grupos pequenos de pessoas. A gente vê projetos de carbono envolvendo áreas muito grandes. Eu queria ver como seria possível trazer esse tipo de projeto para áreas menores. E, no meio do caminho, eu resolvi que não fazia mais sentido me apresentar nesses projetos só como advogada. Aí veio a ideia de fundar a Incarbon e ter uma estrutura já de empresa mesmo maior para conseguir atender esses projetos já com outras parcerias, profissionais de engenharia florestal, agronomia. Então, eu dei esse passo, basicamente, como Incarbon mesmo, isso começou a se desenhar nos últimos 2 anos. Tá, para o pessoal ter uma familiaridade maior aí com a empresa, o que vocês entregam lá? O que a empresa faz? A gente faz, no fim das contas, um grande trabalho de governança desses projetos ambientais. Para a gente conseguir tirar projetos de carbono, que são projetos geralmente de custo alto, do papel, envolvendo pequenos proprietários ou pequenos produtores rurais, tanto pequeno produtor rural quanto pequeno proprietário de área de floresta, né? Alguém que tem uma reserva na sua propriedade e queira desenvolver projetos de carbono. A gente precisa criar pontes para conseguir tirar esses projetos do papel. Então, a gente conecta com os parceiros técnicos que vão fazer esse trabalho, sempre numa linha de um melhor aproveitamento ambiental da área, de uma agricultura regenerativa, de gerar um potencial maior em termos ambientais, de pagamentos por serviços ambientais. E como a gente entende que, na maior parte dos casos, esses pequenos produtores ou proprietários não têm condições de arcar com esse trabalho técnico, a gente faz a ponte com o investidor. Então, o que a gente faz é conectar os parceiros corretos e os proprietários para desenhar projetos que vão ser atrativos para um investidor que queira ou ser patrono desse projeto para fins de ESG, de ter isso em termos de reputação da própria empresa, ou nome, ou um apoiador, ou alguém que queira ser parceiro nas receitas desses projetos no futuro. Putz, que legal. Você já trouxe um ponto sensacional aqui, né? Porque você já trouxe uma situação de que pequenos produtores estão interessados e envolvidos nessa questão do carbono. E a questão do carbono não é recente. Né? Eu lembro
lá de 2004, 2000, enfim, a gente já discutia a questão do protocolo de Kyoto, que é anterior a isso, mecanismo de desenvolvimento limpo. Contextualiza para a gente chegar nos projetos. Perfeito. Contextualiza para a gente o que andou de lá para cá, o que mudou, porque lá a gente tinha muita história da compensação, venda de créditos e tudo mais, e agora você já está falando dos pequenos produtores. Qual foi o trajeto de lá para cá? Perfeito. Nossa, excelente essa pergunta para a gente entender o que aconteceu, né, com esse mercado de carbono. Ele teve um boom realmente lá atrás, né, protocolo de Kyoto da década de 90. Isso. Veio decorrente de uma preocupação das Nações Unidas, uma compreensão de que o mundo estava passando por uma situação grave de aquecimento global e que era preciso criar um mecanismo, e se criou um mecanismo econômico para incentivar reduções de emissão de gases do efeito estufa. Né? Principalmente o target foi países desenvolvidos, né? Se a gente olhar metade do globo para cima, Europa, principalmente, que se engajou nessa questão, e se criou ali um mecanismo, que é esse mecanismo de desenvolvimento limpo que você menciona, de compensação de emissões. Então, grandes emissores tinham que reduzir. Se não conseguissem reduzir para se manter dentro das metas estabelecidas, poderiam compensar uma parte desse excedente com projetos de reflorestamento ou de preservação ambiental. O Brasil, naquele contexto, não era um país regulado nesse mercado, mecanismo de desenvolvimento limpo, nesse mercado internacional que surgiu. Mas poderia, numa ótica de mercado voluntário, participar desse cenário como um todo, gerando projetos ambientais, gerando ativos, esses ativos de créditos de carbono para vender para empresas, enfim. Então, isso começou a aquecer lá atrás, nessa época que você comentou. No final da década de 90, isso. E teve algumas dificuldades em relação à integridade desses projetos. Então, teve um momento ali de baixa dos projetos de carbono, porque se entendeu que estava tendo mais falação do que resultado, efetivamente. O ponto é que, de lá para cá, a situação de aquecimento global se agravou. E isso fez com que as Nações Unidas, de novo nesses encontros em que se discute mudanças climáticas, passassem a retomar esse mecanismo, né? E o ponto de virada que a gente tem a chave é o Acordo de Paris, que foi em 2015, em que foram intensificadas as metas de reduções de emissões e reaqueceu, a partir dali, começou a reaquecer o mercado de carbono. Então, de lá para cá, a gente tem metas mais severas de reduções de emissões, muito por conta dessas questões de aquecimento global que a gente está vendo, e surgindo, a partir daí, uma oportunidade maior do Brasil para desenvolvimento de projetos. Até então, eram áreas grandes. Só que, no fim das contas, a gente tem um impacto muito grande de pequenos proprietários de terra que podem participar desse contexto, desse cenário. O problema é que eles chegavam nas grandes desenvolvedoras de projetos, batiam na porta e diziam: olha, eu quero tentar uma agricultura regenerativa, eu quero preservar a floresta além do que eu preciso por obrigação legal. E as desenvolvedoras diziam: não, tua área é muito pequena, a conta não fecha, o teu projeto não tem viabilidade. E daí vinham bater na nossa porta e a gente ficou naquela situação de como é que vamos fazer para resolver. Então, foi mais ou menos a partir daí que surgiu a ideia de, através da Encarbon, pensar em modelos de negócios para a gente capturar essa iniciativa de pequenos produtores, se manter numa forma de uma agricultura sustentável e conseguir levá-los aí mais adiante nesses projetos de carbono. Então, basicamente, a gente teve uma baixa, mas uma alta muito provocada mesmo pelas condições globais de aquecimento global. E eu acho, só para aproveitar esse gancho que você falou da baixa, porque a gente estava falando, foi no final da década de 90 que o MDL surgiu, o protocolo de Kyoto e tudo mais. E você falou da COP de Paris, isso, que foi em 2015, ou seja, foram 15, quase 20 anos Sim. brigando com essa história da importância até regular o mercado. Sim. E depois desse tempo, aí a gente entra numa nova fase, que é a que a gente está agora, que ainda tem uma força contrária muito forte. Quando você fala dos pequenos produtores, os grandes produtores, na verdade, o agro em geral, que tem um lobby, uma bancada de lobby muito forte, né, no Congresso e tudo mais, Sim. ainda reluta em entrar nessa história. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: de fato, o que representa essa ação dos pequenos produtores? E mais, só dando uma nova puxada, não é só a área de agricultura que pode contribuir com isso. A indústria também, apesar de ter um perfil de emissões diferentes e tudo mais, né? Sim. Mas
Qual é a importância das pequenas indústrias, dos pequenos produtores entrarem nesse jogo? Você vê como uma oportunidade, você vê como uma necessidade ou ambos? Ambos, com certeza ambos. Necessidade, porque realmente, quando a gente começa a estudar essas questões do impacto do aquecimento global, você vê que a situação é muito grave mesmo, e a gente está sentindo isso na prática, né? Quem não está alinhado com essa agenda da emissão de gases do efeito estufa, de alguma forma está sentindo os efeitos disso quando a gente vê essas chuvas intensivas no sul, agora que a gente vivenciou há pouco tempo. Não cabe mais a gente dizer que a gente não pode fazer nada, né? Não cabe dizer que não pode fazer nada, e não cabe dizer que as previsões dos cientistas não estão se realizando ou são ilusórias, porque está acontecendo. E, na verdade, o que está acontecendo é que elas estão se realizando muito antes do previsto, inclusive. Então, coisas que estavam previstas para acontecer, 2040, já estão acontecendo agora. A situação é grave. Então, por isso, a gente precisa de um esforço de todos. Do começo desse ano, um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, também um órgão internacional, dizendo que não adianta mais só reduzir emissões. A gente precisa sequestrar carbono da atmosfera para conseguir os efeitos que a gente precisa para não agravar muito mais a situação, né, de aquecimento global. Então, isso aumenta essa corrida por ações de redução de emissões e de sequestro de carbono, que significa dizer que tem muita oportunidade. Então, entrando para o lado da oportunidade e não da obrigação, sim, é um mercado que está começando a ganhar fôlego no Brasil e tende a crescer, né, não só por uma questão de Brasil, mas de mundo. E, nesse sentido, a gente precisa dos pequenos, seja indústria ou seja a área rural também, e também tem uma oportunidade para essas pessoas entrarem nesse contexto todo de redução de emissões. Então, quando a gente falava em viabilidade só de projetos em áreas maiores, é porque dentro de um mercado voluntário, as empresas que certificam os projetos para gerar créditos de carbono são internacionais. Isso é uma receita em dólar. Então, os custos são todos em dólar, isso vai tudo incrementando, né, o valor desses projetos. Hoje, a gente já está diante de um cenário em que se multiplicou a quantidade de certificadoras e tem outras alternativas que permitem a gente conseguir entrar com propriedades menores ou com projetos agrupados. Você agrupa vários pequenos e consegue desenvolver um projeto para eles de carbono também. Quase um consórcio. Isso, exatamente. Agora, Fabiane, quais são os desafios para reduzir de fato essa emissão, né, a pegada de carbono? Porque a gente cobra muito as empresas que vêm aqui, porque elas acabam colocando essas metas para 2040, 2050, e como você mesmo disse, as coisas estão antecipando, estão acontecendo a uma velocidade maior. O que impede disso acontecer a uma velocidade maior? E como nós, né, como leigos, consumidores, podemos cobrar mais as empresas? Porque a gente, às vezes, não sabe como que avaliar se ela está fazendo isso ou não. Às vezes é um tema um pouco que está escondido ou mesmo obscuro, né? Então, eu queria ter essa visão. O que acontece para as empresas ainda não acelerarem esse processo? Como eu cobro como consumidor? E mais, como eu, como indivíduo, também posso, de repente, contribuir nessa cadeia? Reduzir tua pegada de carbono também, perfeito. Olha, o grande nó dessa situação toda ainda é custo, né? Quando a gente vê a resistência das empresas, dos empreendedores, é que o meio ambiente ainda é compreendido como um custo. Tá. Ainda não teve, na maioria dos empreendedores, e daí eu falo de todos os setores, aquela virada de chave de que os custos do impacto climático são muito maiores. Então, essas pequenas ações que a gente pode fazer agora podem ter um resultado muito grande e que vai reduzir custos lá na frente, né? Então, uma visão um pouco mais de longo prazo, e o que o empreendedor enxerga diretamente é quanto que vai custar para eu fazer um inventário de carbono agora. Então, esse é o primeiro ponto que trava, né? Que ainda trava essa situação. O segundo é que a gente tem padrões internacionais. Primeiro, para você reduzir a pegada de carbono, você tem que entender o quanto você emite. E a gente tem padrões internacionais para entender o quanto você emite. O mais conhecido, utilizado no mundo inteiro, se chama GHG Protocol, que é um protocolo também das Nações Unidas, que tem uma versão brasileira, que foi trazida para cá pela Fundação Getúlio Vargas. E esse GHG Protocol, ele tem 3 escopos para você relatar quais que são as emissões da tua atividade. O escopo 1 é o que você faz, a tua operação comercial, tua sede, filial. Escopo 2 é o que você gasta de energia. Né? A energia que você consome na tua atuação comercial, ela vem de fontes limpas, você tem uma usina solar, então isso é contabilizado. Escopo 3 é as emissões dos teus fornecedores.
aí o negócio trava. Porque como é que você vai controlar o que a transportadora que levou um insumo que você vai usar para produzir o teu produto, quanto que ela nas operações dela gasta. Então, esse escopo 3 tende a ser um nó também, uma dificuldade de controle das empresas para avançar, né, e seguir nessa agenda. A resposta é custo e, segundo lugar, é muito complexo. Né? Mas, por outro lado, a gente está tendo tanto dos consumidores a cobrança, então a gente já vê um nicho de consumidor preocupado em entender os impactos ambientais e sociais das empresas, mas o que está pegando mesmo na maioria das empresas que estão fazendo a transição são os bancos, os financiadores, os investidores. É essa turma que está com o dinheiro na mão e que coloca, né, que viabiliza esses negócios, que tem trazido essas cobranças também como um reflexo de uma cobrança internacional. Então, para você conseguir financiamento, talvez vocês já estejam até acompanhando alguns movimentos nesse sentido. Sim. Né? Os bancos estão sendo obrigados a limpar a carteira deles, ou seja, investir em projetos que sejam resilientes, sustentáveis e tenham essa preocupação. Tá vendo? Não é top porque eu vim de verde hoje. Olha só. E só completando, como é que eu fiscalizo? As empresas têm que prestar contas em algum lugar, a gente como consumidor pode acessar, porque isso não é como o açúcar, né, que está na embalagem do produto, né, o quanto ela emite e tudo mais. Como que se eu quiser investigar mais, como é que eu posso buscar isso? Hoje, o nosso cenário no Brasil é que é totalmente voluntário você reduzir emissões, ninguém tem obrigação de reduzir emissões de gases do efeito estufa ou de reportar isso. A gente está agora na virada de chave para um mercado regulado, está em discussão. Que é o PL. O PL 412. Então, a partir dali, pode ser que comecem a surgir obrigações. Então, hoje, a forma como o consumidor consegue controlar isso de repente, buscando no site da empresa para ver se ela tem algum investimento. Na verdade, as empresas que fazem questão de mostrar. Tá. Né? Então, a gente tem visto isso, companhia aérea dizendo compensa a pegada de carbono da sua passagem. Enfim, empresas e as que estão entrando estão usando isso muito forte em termos de marketing. É mais uma informação que chega até nós e daí nos permite, como consumidores, fazer a escolha do que algo que a gente consiga ativamente cobrar e buscar, pelo menos por uma determinação de regulação. Boa. Agora, na linha da oportunidade, eu acho que tem três, vamos ver se eu não esqueço aí, 3 coisas que são importantes. A primeira coisa é a oportunidade de curto prazo. Porque tem a questão do retorno financeiro, que apesar de ainda ter um investimento, isso daí já está sendo cobrado, e é o que você falou dos bancos, financiamentos, etc, isso já é uma demanda. Sim. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é uma oportunidade de longo prazo, porque essa chave vai virar em algum momento, vai ter que virar para todo mundo. Claro que é uma decisão estratégica, que corre o risco de não virar, mas a tendência é que vire. Então quem sair na frente vai estar lá na frente. Né? Mas só para pegar um ponto, quando você há o argumento do agronegócio para não entrar, e aí depois a gente vai falar do PL, o agro ficou fora da PL 412, mas o argumento é porque há uma grande dificuldade em quantificar as emissões de carbono nesse setor, né? Principalmente no setor primário do agro. Mas para os pequenos produtores, eu posso estar errado. Aí essa é a minha pergunta. Não é uma vantagem você ser menor? Fica mais fácil você ter uma cadeia menor, uma produção menor, e aí entra também como uma terceira oportunidade de você reduzir a escala e conseguir diagnosticar isso de uma forma mais precisa, para quantificar melhor as emissões e depois as reduções? Perfeito. Eu enxergo... E para a indústria também, né? Sim. Mesma forma. Eu enxergo em todos os casos como uma oportunidade, tá? Essa questão tanto que eu acho que é uma pena. A gente comenta mais para frente, mas o agro ter ficado de fora do mercado de carbono. Mas quando a gente olha para o pequeno, a gente tem isso, dados do IBGE, a maior percentual de propriedades agrícolas no nosso país, na faixa de 70% a 80%, é de agricultura familiar. Quando a gente olha para a agricultura familiar, né, são pequenas propriedades, desde 50 hectares até pouco menos de 10 mil hectares. Isso, né, é engraçado porque quando você olha para a Europa são propriedades já enormes, mas aqui para o Brasil é como se caracteriza um pequeno e médio produtor rural. Ele já tem um viés de uma agricultura já que não é só de monocultura, que é gera menos impacto ambiental do que se a gente pensar os grandes latifundiários
que fazem produção massiva de grãos e que isso acaba gerando um impacto ambiental muito maior. Perfeito. Então, no pequeno, a gente já tem um viés de uma agricultura que gera menos impacto do que se a gente olhar para os grandes. Isso já é um ponto positivo, porque para você transformar aquilo numa agricultura regenerativa é mais fácil. Né? E também essa questão de você conseguir ter o controle ali da cadeia, enfim, controle do que tem de emissões ali no círculo da atividade profissional dele. Certo. Então, você tem essa facilidade. Qual que é a dificuldade quando a gente olha para os pequenos? É que, para a gente ganhar escala, a gente vai precisar unir vários pequenos produtores rurais. E daí você tem uma questão de governança que, às vezes, dificulta um pouco. Né? Como conseguir colocar todo mundo na mesma página, conseguir ter o acordo de todo mundo para que as coisas funcionem de uma forma que favoreça todos eles nesses projetos. Mas a gente consegue, sim, com tecnologia. E o agro, o nosso agro brasileiro, eu arrisco aqui dizer, né, eu já ouvi isso em algumas palestras e eu arrisco reproduzir isso aqui, de que a gente é a tecnologia de ponta, né, em termos de agricultura no Brasil, no mundo, porque no Brasil a gente precisa ter esse desenvolvimento tecnológico para ter eficiência na produção. Diferente de outros países que a agricultura é subsidiada, aqui a gente não tem subsídio, a gente tem incentivos fiscais, tem programas de governo nessa linha, mas de alguém, né, colocar dinheiro, o governo colocar dinheiro, a gente não tem aqui como tem na maioria dos países do mundo. Então, a gente precisa ganhar em eficiência. E se você pensar por esse lado, a gente já está, através da Embrapa, né, Exalc, da academia voltada ao agronegócio, desenvolvendo tecnologias e técnicas para uma agricultura de baixo carbono. A gente precisa conseguir viabilizar que isso chegue no pequeno produtor rural e aí é que precisa fazer a ponte com o investidor, com outros mecanismos para que isso chegue e consiga atendê-los também. E tá aí o ponto da pena que eu acho que você citou, né? Porque o agro é tão desenvolvido do ponto de vista tecnológico que ele seria um player de peso, ajudaria muito a desenvolver esse mercado. Não, né? Só por ser agro, né? Eu acho que ele ajudaria o engajamento de outras Claro, indústrias. exato. Né? Porque muitos pensam assim, pô, se o cara que mexe com terra não está engajado nisso, por que eu vou pensar nisso? Claro. Muitos devem pensar assim. Exato. Porque fica nessa discussão de o agro é vilão, o agro não sei o quê, e por outro lado o agro é pop, o agro não sei, e fica essa polarização toda, e no final das contas, se ele entrasse no jogo, ficaria muito mais interessante. Ficaria com certeza, e assim, eles têm potencial com certeza. Assim, Claro. assim, não entrou agora, mas vai entrar em algum momento. Eu acho que eles ganham tempo para se preparar, né, tecnologicamente. Se a gente pega o exemplo, por exemplo, ali da região do Cerrado, que era uma região em que na década de 70 não tinha produção rural, nesse volume, né, nesse potencial que a gente tem hoje, ao ponto de colocar o Brasil com esse target de celeiro do mundo, isso decorre muito de investimento em tecnologia, principalmente da Embrapa, que conseguiu transformar aquela região em uma região de grande produção rural. Eu não tenho dúvidas que Embrapa, a tecnologia, que conhecimento de ponta que a gente tem no Brasil, vai conseguir também colocar o agronegócio brasileiro nesse patamar de agricultura de baixo carbono, enfim, nos levar para esse lugar, né? Mas, de fato, eles poderiam ter acelerado esse caminho, imagino eu, se estivessem nesse momento já participado desse projeto de lei. Aqui é opinião pessoal, né? Claro. No geral, vem essa questão de não ter protocolos relacionados à agricultura, mas a gente sabe que isso está em desenvolvimento e alguns, inclusive, já estão prontos. É a questão do timing mesmo, que ainda não foi adequado. Agora, dá um termômetro dos bastidores para a gente. Como que está a resposta deles? É um público ainda desconfiado, esse do pequeno produtor? Ele está aceitando melhor? Está dando para conversar assim, tipo... Está sentindo que está na hora de acontecer? Conta um pouquinho como que é esse dia a dia como consultora nessa parte da empresa que vocês fazem tanto. Já tem, então, é isso que a gente não queria deixar passar, porque a gente já enxerga nesse pequeno produtor rural interesse em fazer parte desse cenário, né? Assim, quando a gente olha para créditos de carbono e a gente vê muitas notícias de receitas, isso enche os olhos. Então, tem muita gente que vem atraído por, quero ganhar dinheiro com créditos de carbono. Mas, por outro lado, essa questão da possibilidade de fazer mudanças e, com isso, ter uma melhor qualidade da própria produção, porque quando a gente fala em agricultura regenerativa, o primeiro impacto é esse, interessa sim. O grande ponto primeiro, entender quem está por trás, né? Então, um pouco da desconfiança que você coloca
se eu não vou sair perdendo, ou como que eu vou me colocar aqui, ou quem vai ganhar dinheiro em cima de mim. Então, tem um pouco essa preocupação, e por isso que a gente, como empresa, tenta se associar a pessoas técnicos, né, que já tenham contato com esse produtor rural, que ele tenha confiança, às vezes uma cooperativa, para saber que é um ambiente seguro, né? Porque também a gente sabe que tem muita gente querendo aproveitar essa onda do carbono e não está fazendo promessas que são consistentes. E, por outro lado, tem um pouco aquela resistência, às vezes, de famílias que o avô era produtor rural, o bisavô, e daí vem naquela sequência de práticas que vinham sendo realizadas. Pra quê, né? Exato. Eu sempre fiz assim, por que eu tenho que fazer diferente? Né? Então, tem um pouco, sim, essa resistência ainda. Mas, no grosso, eles também estão sentindo os impactos, né, do que a gente está vivenciando em termos de aquecimento. É falta de água. Então, quando você traz a prática da agricultura regenerativa, mostra que as coisas podem melhorar, pode gerar essa desconfiança no começo, mas depois que eles começam a ver esses efeitos práticos imediatos, o negócio caminha. Então, isso é importante de dizer que não é só carbono, né? É você ter práticas mais sustentáveis que vão trazer um retorno imediato. E a cereja do bolo é o carbono. O carbono vem depois como uma sequência de boas práticas aí na gestão dessas áreas. Eu ia emendar nessa curiosidade que eu tinha. Então, o principal impacto que eles percebem primeiro é relacionado a clima, é água. Geralmente é assim que acontece. Exato. Pragas. Que tem que ser agravado, e daí você precisa colocar mais recursos em termos dos insumos, né, de proteção agrícola. E já tem um grande movimento agora em favor dos insumos biológicos, como uma prática de agricultura regenerativa. E o produtor rural, não só o pequeno, mas o grande também, está percebendo que isso significa redução de custos. Porque quando você tira um veneno, um agrotóxico, e começa a implantar um insumo biológico, você atrai de novo para a lavoura o que a gente chama dos insetos de interesse. Né? Você tem ali, além dos polinizadores, abelha, joaninha, etc., você traz insetos que comem pragas. E você não precisa mais dar conta do agrotóxico que você ia usar para uma praga, mas o agrotóxico da outra, porque você conta com o apoio da própria natureza para te ajudar, né, a manter a tua produção saudável. Então, isso já está sendo sentido, e não só pelos pequenos, pelos grandes também. A gente precisa, na verdade, ganhar escala mesmo na aplicação dessas práticas, dessas boas práticas. E também já tem Embrapa aí no meio, já tem regulação de governo caminhando. Então, por isso que eu falo que o agro é muito rápido também, sim, quando percebe, né, técnicas de eficiência. Não, vamos lá. Eu ia entrar na PL, mas de novo você trouxe... O assunto se desdobra tanto que eu fiquei curioso no seguinte, porque há um mito de que essa história da regeneração, e eu acho que vale traduzir isso aqui para o público, né? Essa história da regeneração, estão querendo que eu não produza mais, que eu pegue a minha propriedade e transforme numa floresta de novo, eu vou perder área agricultável, eu vou perder espaço para produzir. Então, na verdade, assim, do que se trata, na verdade, de um projeto? É claro que cada caso é um caso, mas como é que é esse processo de diagnosticar e do que se tratam os projetos de regeneração? Você já começou a falar na história da mudança do uso de defensivos agrícolas ou agrotóxicos para insumos naturais. E o que mais? Como é que funciona essa relação? O que traz a água de volta? Enfim, o que gera carbono ou captura de carbono? Como é que funciona isso na prática? Sim. Bom, é isso que você falou, a gente tem cada desenho para um tipo de propriedade, né? Mas quando a gente fala em práticas regenerativas, o primeiro ponto é você olhar para a saúde do solo. Quando você tem monocultura, principalmente, você desgasta aquele solo, e mesmo quando você tem rotação de cultura, não é equivalente a quando você tem um sistema agroflorestal. Então, a gente já vê estudos demonstrando que se você começa a recuperar a saúde do solo, você tem maior produtividade. Né? Por isso que é preciso tomar um pouco de cuidado quando a gente olha para essa questão da agricultura regenerativa achando que vai ser pior. Não, a intenção é melhorar a produtividade e a eficiência. Talvez, tanto melhor você conseguir produzir a mesma quantidade em uma área melhor, porque você vai estar enriquecendo ali o solo da tua produção, seja porque você tem ali uma
uma mistura de outros tipos de espécies, e daí quando a gente entra nos sistemas agroflorestais, seja porque você traz uma substituição por um insumo biológico. Então, o primeiro ponto de atenção é o solo, né? Que práticas você pode colocar para melhorar a qualidade do teu solo. Isso é algo que gera uma potencialidade em termos de carbono, porque também existe captura de carbono pelo solo. Só que o solo que captura carbono é o solo que tem bastante matéria orgânica, ou seja, é o solo que é saudável. Então, a gente consegue fazer um link também de que necessariamente quando você começa a recuperar a qualidade da natureza e de ecossistemas, você transforma aquele ambiente em um ambiente melhor para capturar carbono também. O segundo ponto que a gente olha quando a gente fala em uma agricultura regenerativa é a questão da água mesmo. E daí, eventualmente, sim, vai ser preciso você diminuir a área de lavoura para fazer reflorestamento, para você recuperar nascentes, mananciais. Então, precisa fazer um estudo hídrico da propriedade para entender em que áreas que seria interessante você fazer uma ação de reflorestamento para trazer a água de volta para a lavoura. E, assim, os poucos casos que eu já vi, já tive contato, informação, o produtor rural fica feliz, porque ele tem acesso e aquilo é essencial para ele ter a produção. É o principal recurso. Exatamente. Né? Junto com a semente, o principal recurso é a água. Não tem água, solo e semente é o que faz a produção. Não tem como. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é em termos de valor nutricional dos alimentos. Porque tudo isso, quando a gente olha para a agricultura regenerativa, e daí uma diferença da agricultura regenerativa para a orgânica, agricultura orgânica é simplesmente você tirar ali os agrotóxicos, né? Manter uma produção limpa desses químicos. Mas quando a gente olha para a agricultura regenerativa, a gente tem essa preocupação em melhorar a qualidade orgânica daquele ecossistema. E com isso você tem alimentos com maior teor nutricional. Então, recente, a gente esteve visitando um parceiro nosso, que é a Preta Terra, e eles nos ensinaram, né, mostraram para a gente que uma cenoura produzida em um ambiente de agricultura regenerativa, ela tem 70 vezes mais nutrientes do que uma cenoura numa agricultura tradicional. Ou seja, enquanto você come uma daquela, outras pessoas precisam comer 70 para ter o mesmo teor nutricional. Então, se a gente olha para isso, talvez a gente precisasse de menos alimentos. Né? Essa conta precisa, esses dados, essas informações entre custo, eu vou ter que diminuir a produção, é viável, não é viável, precisa ser olhada, desdobrada em relação a todos os impactos que isso gera. Isso precisa ser mais comunicado também, né? Eu acho que não tem ainda um selo igual do orgânico no mercado para regenerativo, né? Ou já tem? Não que eu conheça, pelo menos. Mas é uma oportunidade, né? Acho que é assim que o orgânico começou a ter um interesse, não tem jeito. Quando você vê na prateleira, você tem o visual, quando você vai no mercado. Salta aos olhos, Salta os olhos, né? Mas que bom que essa prática aí, fiquei assim... É bem legal, é bem legal. Que diferença que faz, né? Exato. E a gente não dá conta aqui no nosso mundinho, na nossa cozinha. Não é? De que isso está rolando, né? Exato. Uhum. Então, aí a gente acrescenta, finalmente, um novo ingrediente, que é o interesse político da história, né? E aí, finalmente, a gente entra no PL 412, de 2022, que passou agora na Comissão de Meio Ambiente do Senado, não é isso? Recentemente, e vai para o Congresso. Câmara agora, vai né? Para a Câmara. Pode ser que sofra alterações ali, mas existe um interesse tanto do Legislativo quanto do Executivo de aprová-lo antes da próxima Conferência das Partes sobre mudanças climáticas, que vai ser agora em dezembro. Então, a expectativa é que em novembro isso já saia e seja efetivamente sancionado como lei. E do que se trata? Porque ele estabelece o sistema de comércio. Isso. Não é isso? Como é que Esse funciona? projeto de lei é o start do mercado de carbono regulado brasileiro, né? E aí a gente fecha até agora aquele ciclo que a gente discutiu desde o protocolo de Kyoto. Isso. Que o Brasil era voluntário e agora ele passa a ser regulado. Passa a ser regulado por uma norma nacional, né? Não é uma regulação internacional, é nacional. Esse projeto de lei ele cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, esse é o termo que se usa ali. E o que significa? Todos os setores, à exceção do agronegócio, que saiu, né, na última emenda, né, no Senado, desse contexto, vão ser regulados. Né? Isso significa que todos os empreendedores vão ser regulados? Não. Né? O projeto de lei ele tem a preocupação de pegar, né, de capturar os grandes emissores. Então, empresas e empreendedores que emitam a partir de 10 mil toneladas por ano de gases do efeito estufa
vão passar a ter a obrigação de reportar as suas emissões anualmente. Vão ter que fazer o que a gente comentou aqui, que é o inventário de emissões. E as empresas que emitam 25 mil toneladas por ano ou mais vão ter o dever de fazer agora eu não me lembro o termo que eles usam, mas é efetivamente a comprovar que ele conseguiu compensar as emissões. Então, 10 mil tem que reportar, 25 mil vai ter que entrar nesse trade, nesse comércio aí que o mercado regulado brasileiro cria. Então, ele vai, basicamente, esses da faixa dos 25 mil vão receber cotas do governo. Então, vamos supor, um setor de energia ou de indústria automobilística vai receber, vou chutar aqui, tá? Porque isso não está regulado ainda, mas 10 mil cotas. Ele tem que manter suas emissões dentro daquelas 10 mil cotas. Se ele exceder as 10 mil cotas, aí ele vai ter que buscar no mercado alguém que tenha crédito para ele poder compensar aquele excedente de emissões. Se ele não fizer isso, ele vai ser multado. Multado, ou enfim, tem outros tipos de penalidades econômicas, mas ele vai ter que se manter, ou seja, existe um incentivo para ele reduzir emissões. Se ele não conseguir, ele vai ter que buscar no mercado a compra, né, dessa compensação. Uma preocupação é que a compensação não seja o fim, né? Exato. Que é o que se tinha lá no início do MDL, né? A pessoa comprava o crédito. Eu não faço nada para reduzir as minhas emissões, mas você faz tudo. Então eu vou continuar do jeito que eu estou fazendo aqui, eu compro o teu crédito. E agora o incentivo é que eu me mexa para diagnosticar e reduzir as emissões e compense só aquilo que de fato eu não consiga no primeiro momento. Mas a intenção é reduzir, é migrar para um mercado de baixo ou zero carbono, é isso. Exato. Né? A tendência e não só no Brasil, mas no mundo inteiro que está regulando esse mercado, é que isso seja temporário. Então, realmente, que as empresas vão chegando nesse momento de conseguir zerar as emissões ou, enfim, ter um nível de emissão muito baixo sob controle, né? Mas essa é a ideia. Agora, no projeto de lei, a gente não tem essa leitura ainda. Não tem esse gatilho para limitar a compensação. Isso, porque ele prevê a existência de um órgão regulador, que é quem vai ditar todas as normas que vão efetivamente regular esse mercado. Então, ele cria o sistema, ele cria ali algumas regras macro, mas ele cria essa figura que é quem vai trazer quais são as cotas por setor, como é que vai ser feito o comércio dessas emissões. Todo o detalhamento vai ser feito em um momento seguinte por um ente regulador. Esses pequenos produtores que a gente tem citado desde o início aqui, eles se enquadram nessa faixa de 10 mil toneladas? Quem se enquadra nessa faixa, né, que passa a ser regulado de 10 mil toneladas ano de carbono ou 25 mil numa outra faixa? Quem se enquadra? Os pequenos se enquadram? Provavelmente não. Tá. A gente tem aí grandes emissores mesmo, então se a gente olhasse para o agro, seriam mesmo os grandes latifundiários. Mineração com certeza absoluta, porque é uma atividade super que gera emissões, e indústria de uma forma geral, né? Então, a gente pega com isso os grandes. Qual que é a oportunidade para os pequenos? Porque quem não está regulado nesse mercado pode gerar créditos que vão ser comprados por esses grandes emissores. Então, se a gente pega a mineração, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma empresa como a Vale, ela gera em torno de 500 milhões de toneladas de gás do efeito estufa por ano. Assim, é um volume... 500 milhões? Eu acho que é por aí. Ou 500 mil ou 500 milhões, mas acho que é 500 milhões. Alto. É bem alto, é bem alto. Então, qual é a oportunidade para todo mundo que pode vender, né, para uma empresa dessa se ela entrar num momento de compensação? Né? E daí, quando a gente olha para os pequenos, a gente precisa entender ali, porque quando você fala em poder vender créditos de carbono ou cotas, né, dentro do nome que é dado nesse projeto de lei, ele tem os nomes ali dos certificados, você está falando em primeiro você zerar as suas emissões, então você tem um projeto que gera créditos, mas você vai poder vender aquilo que é o excedente das tuas emissões. Você compensa primeiro as tuas emissões e daí você vende aquele excedente, né? Então, que oportunidades que a gente consegue criar para esse pequeno produtor rural, de área de floresta, de dentro de uma lógica de reflorestamento, de agricultura regenerativa, gerar cotas e créditos que ele possa entrar nesse mercado como um credor. E a tendência, você acha que essa faixa das 10 mil toneladas para frente se reduza? Porque atingimos, porque agora a importância agora é você eliminar os grandes emissores, né? As grandes emissões, não os emissores, Sim. as grandes emissões. E aí, a partir do momento que atingir esse objetivo, que é um objetivo arrojado,
você começa o ajuste fino, de 10 para 5 mil, 5 mil para 1.000 e por aí vai. A tendência é essa, né? Então entra naquela questão da oportunidade de quem fizer agora de forma voluntária, quando for obrigatório já vai estar passos à frente, não é isso? Isso, eu acredito que sim, até porque a situação ainda está se agravando de aquecimento global, então ainda a gente vai ter ainda um reforço. Isso daqui um exercício de futurologia que eu acredito pelo que já está acontecendo. A meta de 1,5 metro já era essa meta, e eu acredito que isso deve se reforçar através dos incentivos econômicos, né? A gente tem que ver também que muitos dos pequenos são o escopo 3 dos grandes. Lembra que eu falei do GHG Protocol? Então, às vezes, os grandes vão chegar até eles por uma exigência de atender o que se chama de escopo 3, né? A cadeia de fornecedores. Na cadeia de fornecedores. Tá. Exato. Então, assim, hoje o projeto de lei ele usa um costume que tem sido usado de exigir apenas das empresas, quando reportam as emissões, o escopo 1 e 2, entendendo que o escopo 3 é mais complexo. Mas isso não está eliminado, é uma possibilidade de acontecer o avanço para esse caminho. Então, esses pequenos podem, sim, ser atingidos dentro dessa meta de se alinhar às metas de grandes empresas. E aí eu acho que é importante que se entenda, que se esclareça, né? Então, agora a gente tem um desenho. A gente está falando dos grandes e a cadeia pega todo mundo, pega inclusive a pessoa. O indivíduo, né, que vai cobrar e tudo mais. Mas, enfim, na cadeia do protocolo, ela pega o pequeno fornecedor de embalagens, a pequena transportadora ou a grande transportadora, né, fornecedor de algum insumo. Sim. E aí você começa a ramificar, né, e fazer com que essa rede, de fato, toda participe dessa história. Então, acho que aí a gente consegue fechar esse ciclo para fazer com que o modelo se altere de uma forma por completo. Né? Exato. Eu assim, arrisco dizer que a gente está diante de um novo momento econômico global. A gente está mudando efetivamente a forma de pensar negócios, a forma de entregar e criando uma nova lógica. Uma lógica que o meio ambiente não é só uma obrigação, ele passa a ser uma oportunidade, mas uma oportunidade dentro da lógica de conservação. Não da gente tirar disso um produto de novo, mas de entender que para a gente conseguir manter a produção ou se manter dentro de uma lógica de consumo, a gente precisa adequar de uma forma estrutural. Né? O ajuste agora é muito mais profundo e a posição da natureza, dos recursos naturais, assume um outro patamar aqui, quando a gente fala de negócios, de indústria, de tudo. Agora, eu não sou o pessimista da dupla, mas eu vou fazer uma pergunta... Olha, já entregando aqui. Esperando uma resposta otimista. Porque ainda existem, e são crescentes, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos movimentos contrários ao ESG, à sustentabilidade, a qualquer, né, a qualquer termo que você possa, ou sigla que você possa adotar, mas os movimentos contrários são fortes. E o movimento do agro de não entrar é uma sinalização, inclusive, disso, né? Apesar de que a gente imagina que ele vai entrar no futuro. Sim. Então, e aí é uma pergunta bem da tua área. Assim, esse PL traz segurança jurídica e, independente do PL, há segurança jurídica para que essas empresas entrem? Aquela história, poxa, mas aí muda o governo, entra o governo e fala, não vamos controlar, vamos desmontar o IBAMA e dane-se, vamos produzir, porque o que interessa é gerar receita. Enfim, a gente está num momento de mais seguro, ou você acha que ainda está caminhando para isso, para que as empresas, de fato, os empresários se sintam motivados a entrar nesse mercado sem... Tem um monte de gente com o pé atrás, né? Sim. Entra, não entra, amanhã muda, Enfim, qual é a tua visão em relação a isso? Quando a gente olha para o modelo atual, que é mercado voluntário, com certeza o regulado traz mais segurança em termos da existência de um lugar de comércio, né? Uhum. O grande problema que a gente tem no mercado voluntário é que existem algumas certificadoras, né? E você não tem controle do que está acontecendo, do que está sendo transacionado. A gente já viu alguns escândalos recentes. Né? No passado, na primeira onda dos créditos de carbono, o protocolo de Kyoto, acontecia muito de dupla contagem, né? Projetos sendo vendidos diferentes em uma mesma área. Então, foi isso que deu uma baixa, principalmente naquela época lá atrás.
Agora a gente tem muita questão de fundiária envolvendo esses projetos grilagem, também. vendendo... Exato. Você vende um projeto numa área que você diz que é privada, teve um escândalo recente agora e se descobriu que era uma área ocupada por comunidades tradicionais. Né? Então, tudo isso gera impactos negativos para esse mercado, ao ponto da gente ter até então créditos que estavam sendo vendidos a $15 a tonelada, que passaram a ser vendidos a $2, porque perdeu totalmente credibilidade de mercado e alguns até suspensas as vendas desses créditos. Quando a gente olha para o mercado regulado, a gente tem mais segurança no sentido de que o procedimento vai ser mais transparente. Eu acho que essa é a grande palavra-chave, né? Com um sistema brasileiro de comércio de emissões, vai ter transparência de onde vão estar registrados esses projetos, porque os projetos, para serem feito o comércio dentro desse sistema, eles têm que estar ali descritos numa plataforma que vai ser criada pelo governo. Então, a gente vai ter mais transparência, que vai nos trazer mais informações, inclusive de preço, né? De quanto que está sendo vendida a tonelada. Então, é um mercado que vai ser regulado e vai trazer mais segurança. A questão das reduções de emissões, volumes de emissões, que é o que vai dar o start para esse comércio, aí, em relação a isso, a gente, de fato, está sujeito às decisões políticas. Principalmente porque o nosso projeto de lei, ele, como eu comentei com vocês, ele traz diretrizes gerais. Aquele órgão regulador é que vai detalhar as obrigações de cada setor da economia, do mercado. Então, isso vai poder alterar, né, conforme os próprios interesses, sejam eles ambientais ou políticos, né, por trás disso. Agora, uma regra geral que a gente tem em termos de segurança jurídica você tem que atender à regra que está vigente no momento em que você está atuando, né, realizando aquela determinada ação. Então, não tem como um empreendedor que em um ano tinha uma meta, uma cota de um volume X, ser obrigado a atender algo que foi estabelecido no momento posterior. Ele vai, sim, para atividades posteriores, mas para aquelas anteriores é o que a gente tem de segurança jurídica, assim, em termos mais gerais. Acredito que essa transparência que esse mercado deve nos trazer quebra também alguns preconceitos do ESG dentro da linha do greenwashing, né? Greenwashing é você dizer que faz, mas não faz, né, no fim das contas. Então, eu acho que esse mecanismo tende a nos trazer mais segurança também nesse sentido, no sentido de que você vai poder controlar, você tem parâmetros para controlar as ações de sustentabilidade das empresas. Então, eu enxergo tudo isso de uma forma positiva. E o importante é que os envolvidos de forma genuína nessa história agora se movimentem, né? A gente viu isso no setor de resíduos, né? Os acordos setoriais fizeram com que esse mercado se consolidasse. Exato. Há uma expectativa que a gente crie esse mercado ainda para a água, né? Exato. Mas enfim, são exemplos. O exemplo dos resíduos é um exemplo interessante para a gente se pautar de que funciona. Combustíveis também, a gente tem o RenovaBio, né, que é o mercado regulado, que, né, dentro dessa linha de carbono brasileiro, que funciona bem, né, que foi criado ali um comércio. A crítica que se faz hoje ao projeto de lei 412 é que, se comparado ao arcabouço jurídico legal do RenovaBio, ele é muito mais simples. O RenovaBio foi estruturado de uma forma muito mais detalhada. A gente não tem isso no projeto de lei 412, até porque tem uma pressa ali de fazer isso passar. Mas acredito que a gente deve, né, entre trancos e barrancos, seguir pelo mesmo caminho, de ter uma estrutura que traga mais segurança para os players aí desse setor, né? Há um movimento acontecendo, né? Há pessoas, empresas, bastidores. Estamos no Brasil. Se não foram os trancos e barrancos, não é aqui, né? Eu gosto de reforçar do lado das pessoas, que a gente fala, né? Até no início a gente sempre fala aqui, né? Aqui é o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Me chamou a atenção você falar no começo que virou uma chavona para você, né? Foi. No lado pessoal, o que é isso? É você encontrar propósito, encontrar uma causa? O que a Fabiane pensa diferente? Agora a Fabiane pessoa. Olha, a chavona que virou aqui, porque assim, eu comentei que eu trabalhava com concessões de parques, então já tinha essa conexão com modelos de negócios pautados numa lógica de preservação. Isso eu achava fantástico. Mas, não, enfim, era algo do dia a dia, continuei trabalhando com infraestrutura e tal. Mas eu tive no começo, há 2 anos atrás, no começo do ano, em contato com comunidades indígenas da Amazônia. Fiquei um tempo lá e isso, para mim, virou uma chave em termos de visão de mundo mesmo, a conexão que eles têm com a natureza, a forma de encarar a natureza. Né? A gente encara a natureza como mercadoria.
É a água que a gente consome, a madeira. E para eles, não, tudo importa. Né? A conexão que eles têm são seres vivos como eles. Ninguém é mais importante do que ninguém. Por isso que eles têm um modelo, uma forma de extrativismo que não é de você sugar, né? Transformar aquilo em comércio, mas de você se apropriar essencialmente daquilo que é necessário. E uma forma muito mais humana de lidar com as pessoas em geral. Então, eu fui acolhida de uma forma que eu não esperava, sabe? Uma educação, uma cordialidade que eu não enxergo aqui na nossa sociedade capitalista. Então, para mim, estar com eles me despertou para o que é relevante na vida. E eu saí de lá querendo retornar isso de alguma forma. Então, eu vim ali também aos trancos e barrancos, como uma boa brasileira, tentando entender de que forma que eu poderia retornar de alguma forma com o meu trabalho aquilo que eu enxerguei ali. Saí de lá com uma visão super romantizada, nossa, todos temos que voltar a ser indígenas e ter aquele modelo de vida. Depois caiu a ficha de que vamos cair na real. Acredito que nem eles querem isso, não é uma demanda nem nada. Mas de que forma nós, dentro da nossa sociedade capitalista, né, não indígena, esse modelo diferente de enxergar e de pensar a vida, podemos gerar menos impacto para a natureza. A gente nunca vai ter a visão que eles têm, que se chama de cosmovisão, porque depois eu fui estudar isso também. Resolvi estudar, entender como é que funciona antropologicamente a conexão dos indígenas, porque eu fiquei encantada e eu me percebi lá com muitas falas também colonizadoras. Eu cheguei com uma visão e saí de lá com outra totalmente diferente. A gente percebe o quanto isso está arraigado em nós. Total. Mas cheguei do lado de cá querendo entender como ajudar, fazer parte de um movimento de gerar menos impacto, porque eles são os primeiros que sofrem esses impactos que a gente gera. Né? Então, essa aldeia de onde eu vim é uma aldeia no Acre. O Acre já está sofrendo muita entrada da produção agrícola, principalmente pecuária. Hoje já tem mais cabeça de gado no Acre do que pessoas. Isso contamina a água. Então, nessa aldeia específica que eu estava, muita criança morrendo por conta de contaminação da água, pequenininha. Dificuldade já de conseguir recursos para alimentação. Eles têm aquela questão das terras demarcadas. Então, você vê o impacto que a gente gera nessas comunidades que, no fim das contas, estão tentando ali sobreviver de uma forma bem tradicional. Aí eu vim foi essa grande virada de chave. Poxa, assim. Primeiro, a intenção de ajudá-los, aí eu fui atrás para ver como eu poderia ajudar em projetos de carbono para essas comunidades. E é muito interessante porque, para eles, essa receita, a princípio, não importa. Eles querem que a gente deixe eles em paz, na verdade. Né? No fim das contas, é isso. E depois avançando para entender de que forma eu poderia ajudar dentro dessa linha de agricultura regenerativa e projetos de menos impacto em geral mesmo. Muito legal. É que inspiração, cara. Não sejam eles que precisam de ajuda, nós que precisamos. Totalmente. Isso ficou muito claro para mim, muito claro, muito claro. Como seres humanos mesmo, assim. Como a gente precisa da sabedoria deles para se transformar em pessoas melhores. Assim. Nossa, isso foi... E o In Carbon, o In, vem dali. É algo que a gente não fala abertamente, porque a gente quer trabalhar com produtor rural. Estou falando aqui em off. Em off, Mas existe ainda um embate, de certa forma. Né? A gente sabe que tem muito embate entre indígenas e produtores rurais, principalmente em regiões que há conflito de terra, demarcação. E eu não tiro a razão de nenhum dos lados. Eu acho que em situação de conflito, ambos os lados podem ser irracionais, né, de certa forma. Mas eu acredito que o caminho do futuro ideal, indígenas também são agricultores, né, também é agricultura familiar. Então, eu acho que a gente caminha, né, para um momento em que a gente vai começar a equilibrar as formas de fazer essa produção agrícola e chegar a um ponto de equilíbrio aqui. Talvez eu esteja sendo super, enfim, fantasioso aqui, né? Mas, enfim, eu ainda acredito nesse futuro. Muito bom. Assim que o mundo muda. O mundo muda. Fabiane, muito obrigado. Muita informação bacana que você trouxe pra gente. Muita inspiração também para quem quer estar mais envolvido nisso. Né? Essas viradas de chave acho que estão acontecendo cada vez mais. Foi muito simbólico, como você disse, a pandemia. Acho que muita gente começou a ver o mundo de uma maneira diferente. E agora, para quem quer te acompanhar nas redes sociais ou a In Carbon, deixa quais são os endereços, por favor. Perfeito. Então, bom, a gente tem as nossas redes In Carbon BR.
em Carbon com IN, né? Agora eu já contei qual que é o IN, e Carbon como se fosse de carbono. Instagram, Facebook. A gente tem no nosso site, que é www.incarbon.com.br, um lugar específico que a gente chama de Espaço IN, porque o nosso objetivo, em primeiro lugar, é começar a levar informação cada vez mais sobre o que são, né? Esses N possibilidades de projetos dentro da linha de menor impacto ambiental. Então, a gente gera conteúdo no Instagram e no Facebook, e tem esse Espaço IN no site, que são artigos um pouquinho mais longos, para quem quiser nos acompanhar ali também, se inscrever na newsletter. É bem bacana. E a ideia também, já começamos alguns, ainda devagar, mas a ideia é de ter pelo menos um talk por mês, trazendo novidades, pessoas que estão engajadas com toda essa agenda, para a gente ter esse espaço de conversa também ali dentro da Incarbon. Que legal. E a gente vai deixar os links aí que ela falou na descrição, assim fica facinho, é só você clicar e já está lá. Não é isso? Perfeito, obrigada. Certo, Flavião? Certíssimo. E agradecer você que acompanhou aí mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Não se esqueça, compartilha geral esse episódio aqui para mais gente ter acesso a esse papo aqui que foi muito legal, muito bacana. E o mais importante, se inscreva no canal, deixe o seu like, comentário e acione o sininho na rede social. Assim você não perde nenhum episódio. Toda semana um convidado super especial, assim como a Fabiane, que esteve aqui com a gente hoje. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Fernando Salles. Esse foi mais um Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.